Boa noite, boa noite. Estamos ao vivo para o quinto dia da Semana da Transformação no seu casamento. Graças a Deus, estamos felizes pelo quinto dia. Grandes coisas aconteceram nesses dias que passaram. Grandes ensinamentos, grandes dicas, grandes transformações em vários casais. A gente recebeu vários relatos aqui de grande transformação. Estamos felizes porque está se cumprindo mais um propósito, graças a Deus. O quinto dia está no ar. Tá feliz, Renata? Estou feliz, muito feliz. Hoje nós vamos falar de... pegar uma colinha aqui com a Renata. Hoje nós vamos falar de direcionar novos acordos para o futuro, como será a partir de agora, como manter o compromisso e definir mudanças a curto, médio e longo prazo. A gente parte do pressuposto que vocês estão colocando dia a dia, né, o que a gente tem falado em prática, né? No primeiro dia nós falamos de identificar as capacidades de cada um, as habilidades, as forças, não é? As fraquezas do casal. Eu espero que vocês conversaram entre vocês dois e colocaram em prática. No segundo dia, nós falamos do propósito inicial, porque nós casamos. Nós falamos dos desejos, dos sonhos, as expectativas do casamento. Segundo dia. Terceiro dia, nós falamos de reconhecer as responsabilidades, conscientização para mudança, valores do casal, valores pessoais e o tripé do relacionamento. No quarto dia, falamos ontem, planejamento financeiro, estabelecemos objetivos, comunicação efetiva, conflitos e traçar planos e definir visão de futuro. Então até aqui nós falamos desses assuntos. Eu imagino que vocês vêm a cada dia colocando em prática, absorvendo conteúdo, colocando em prática, discutindo com seu cônjuge, né? Com sua esposa, com seu marido. A gente tem convicção que vocês estão fazendo isso para chegar hoje a gente selar com chave de ouro grandes direcionamentos aí para o seu casamento. É isso que aconteceu? Eu acho que é. É para ter sido assim, né, Renata? É o normal, né? O normal é esse, aprendermos e começarmos a discutirmos, colocarmos em prática. Hoje nós vamos falar, o primeiro ponto abordado, nós vamos falar do análise da família de origem do seu cônjuge. Você conhece a família da sua esposa? Você conhece a família do seu marido? Você sabe a origem deles? Você sabe de onde veio, como são a família, como ele foi tratado, ele foi cuidado, ele foi educado? Vocês conhecem isso? Eu conheço tudo da família da minha esposa. Ela conhece da minha. Nós somos famílias completamente diferentes. Completamente diferentes. Água e vinho. Completamente diferente, mas com objetivo comum, né? Então, hoje nós vamos falar dessa analisar a família de cada um. A experiência que cada um de vocês teve em suas famílias de origem, com seus pais, com seus cuidadores, faz parte do que compõe quem vocês são, né? Então é importante dar uma olhada no que vocês aprenderam sobre relacionamentos e considerar como isso pode afetar no modo como vocês estão juntos no casamento. E afeta diretamente, viu? Como você viu, como você cresceu, né? Tendo como referência de casamento seus pais, se realmente eles eram casados, se eles eram felizes, se eles desejaram casarem, né? Se eles desejaram um ao outro, se eles desejaram construir uma família juntos.
como isso determina a sua percepção de felicidade, de casamento, de união, de respeito, de uma série de coisas, de criação de filhos. É muito importante. É importantíssimo. O objetivo aqui é ter certeza que você está ciente do histórico do outro, né? De um ponto de vista emocional. Então, por isso pode afetar o casamento. Quanto mais entender as sensibilidades, melhor será a chance de demonstrar empatia um pelo outro. Então, quanto mais eu conheço a Renata, quanto mais eu vou a fundo até mesmo na família dela, mais eu posso ter empatia com ela no nosso casamento, tá certo? Vamos lá, papel e caneta, pode buscar, dá tempo ainda. Vai lá, pega um papel, pega uma caneta, volta para a gente ir anotando tudo que vai ser falado aí, porque é mais uma etapa muito importante. Tem muita gente aqui online, eu estou vendo aqui, a Renata está falando aqui quantas pessoas online. A Renata fica contando, viu? A Renata fica contando. Eu vou revelar e ela vai... Não fala não, mas tem muita gente. Tem muita gente, graças a Deus. O propósito é esse mesmo, Renata. Olha aqui o número. Meu Deus. Ela já escreveu ali a quantidade. Graças a Deus, nós estamos felizes. A gente fica feliz. Porque se tiver 1000, ou se tiver 1, ou se não tiver ninguém, o propósito é esse, vai ser cumprido. O propósito é esse, né? E o que mais importa é que todo esse conteúdo possa edificar de alguma forma alguém. Se a gente conseguir atingir uma pessoa, a gente atingiu o nosso objetivo, né? Então, o nosso foco não é a quantidade de pessoas transformadas, embora a gente queira abranger e ajudar o máximo de pessoas possíveis. Mas a transformação em qualquer área da nossa vida, ela é determinante e dependente da vontade daquele que está recebendo ajuda, da necessidade e da vontade que ele tem de mudar. Então a gente não pode mudar ninguém, a gente não pode impor nenhum tipo de mudança. Isso tem que ser algo muito natural e tem que fluir muito tranquilamente e passivamente naqueles que passam por nós. Mas, se de todas essas pessoas que passaram, conseguir ter essa transformação, então a gente já teve um grande sucesso. Hoje nós recebemos um áudio de uma pessoa, essa pessoa está separada. Ela já se divorciada. Ela já se divorciou da sua esposa. É um homem. Ele já se divorciou há 2 anos. Mas ele resolveu participar para entender, porque ele tem o anseio, ele tem o desejo de reatar esse casamento, né? Que hoje eles já estão divorciados, mas ele ainda ama e ele quer a mulher de volta, né? Então no áudio que ele mandou, ele foi muito claro como eu errei, né? Como eu errei ao longo do meu casamento, como eu fui culpado do meu casamento. E ele falou uma coisa que me deixou muito impactado. Se eu tivesse escutado tudo isso há 10 anos atrás, né, Renata? Como seria diferente? Infelizmente, ele teria poupado era um casamento salvo, né? Mas tem tempo para tudo, Deus está no controle de tudo, mas a gente ficou muito feliz porque ele entendeu a mensagem, né? E se ele voltar com essa esposa ou não, ele vai ser um homem diferente. Sim. Falando em relacionamento, ele vai ser um homem totalmente diferente. Isso que vale a pena. Isso que nos motiva, isso que vale a pena, né? Então, vamos lá. Vamos falar da família. Papel e caneta. Muita gente pedindo para ficar as 5 lives, os 5 encontros nossos. Estão todos no YouTube. Eu tenho mandado no WhatsApp aí de vocês. Eu falei, conforme eu tinha falado, que iria tirar do ar tudo hoje, né? Mas eu ainda vou deixar até segunda-feira. Muitas pessoas pedindo, que não deu tempo de ver. A pessoa trabalha, tá, pessoal? A pessoa trabalha, a pessoa tá no seu, não tá podendo ver. Então, eu vou deixar até segunda-feira esse conteúdo. Ele vai ficar lá disponível para vocês até segunda-feira.
Renata teve que sair um pouquinho, porque o nosso filho acordou, ele tem 2 anos de idade, ele acordou, mas já ela tá de volta aí. Tá certo? Vamos lá. Origens da família. Porque uma pergunta essencial, que você responde para você e depois você pergunta para o seu cônjuge, tá certo? Por quem você foi criado? Se você morava em uma casa com 2 pais, como era o relacionamento entre eles? Então, por quem você foi criado? Pelo seu pai, pela sua mãe? Como era o relacionamento entre os dois? Isso é muito importante, tá certo? Isso é muito importante. Porque através disso, como você foi criado, como a gente monta um histórico da sua família, um histórico da sua vida, né? A gente vai determinar o que vai ser lá na frente. E é muito importante se existiu a versão masculina e a versão feminina, a figura de pai, a figura de mãe, com quem de fato ele recebeu a educação, se foi do pai, se foi da mãe, se esse pai ou essa mãe era autoritário, ou era negligente, ou viviam uma união de forma feliz, amável. Isso, gente, isso tudo influencia diretamente no relacionamento. Uma das coisas que nós tivemos muita dificuldade no início, porque casamos de uma forma muito rápida, sem conhecer muito um ao outro. Sim. A gente falou no primeiro dia sobre isso. Chocou muito a educação que o Jean recebeu, a visão que ele tinha de casamento, de relacionamento, a forma como ele tratava a figura feminina comigo. Então, como eu fui criada pelos meus pais e como o Jean foi criado com os pais dele, foi um choque quando nós fomos morar juntos, quando nós casamos. E um outro choque maior quando vieram os filhos. Porque Exatamente. O conceito de educação, né, o conceito de educar, o conceito de corrigir, o conceito de orientar também era diferente. Muito por conta da criação que ele teve, da criação que eu tive. Mas eu acho fundamental, um ponto de partida isso tudo a gente precisa entender para chegar no consenso e resolver. Então, por mais que você seja feliz, seja muito bem criado, essas diferenças elas vão existir. Elas só não podem limitar o relacionamento de vocês. Ela não pode gerar uma separação. Sim. Então, é aprender a conviver, é aprender a tolerar. Eu acho que foi na quarta-feira, né, que a gente falou sobre tolerância e respeito um pelo outro. Então, quando eu conheço algo, eu sei conviver ou eu sei permear nesse terreno, sei andar nesse terreno, né? Então, assim, muitos comportamentos vão ser compreendidos depois que você tem esses entendimentos. E aí é realmente trabalhar para mudar, para melhorar muita coisa, para mudar o pensamento, né? Que agora você não está mais na condição de filho, você está na condição de esposo. Exatamente. O seu comportamento é outro. Você pode exercer outra influência para com seus filhos e para com sua esposa, que não necessariamente tem que vir do seu pai. Se porventura a figura de autoridade, né, que normalmente é o pai e a mãe, existir ali uma falha num dado ponto, você pode sim buscar uma outra referência que tem autoridade, faz aquele que o seu pai ou sua mãe fazia de errado, você pega a referência positiva e aprende a fazer novo, né? Então isso é super importante, faz toda a diferença. Então, por quem você foi criado, você vai responder e vai entender tudo isso que a Renata explicou. Eu aprendi que relacionamentos são. O que você aprendeu de relacionamento? O que você aprendeu no convívio com seu pai e sua mãe, por exemplo, ou no convívio com a sua avó e seu avô, por quem você foi criado, né? Você cresceu em um ambiente de amor e apoio? Se seu pai estava presente ou outro modelo masculino, vocês eram próximos, como era? Você cresceu com quem? No seu casamento, o casamento do seu pai, da sua mãe.
Tinha amor? Tinha apoio? Tinha muita briga? A convivência era ruim? Como você cresceu nisso? Porque tudo isso reflete para o seu casamento hoje. Se você não recebeu amor lá atrás, é muito difícil você dar amor hoje, né, Renata? É verdade. Se você cresceu num ambiente de brigas, no casamento, por exemplo, casamento dos seus pais, tinham muitas brigas, tinha muita discussão, tinha agressões, você tende o seu casamento ter brigas, ter discussões e ter agressões. Ou você vai para o outro extremo, se torna uma pessoa totalmente passiva, totalmente aversa e alheia a discussões. Perfeito. E aí você se torna uma pessoa negligente. As coisas acontecem, você, para não brigar, não querer conflitar porque você não gosta, você vai fugindo dos problemas, não vai resolvendo os problemas e vai gerando Perfeito. novos problemas. Então, assim, o problema, ele passa não somente a não ser resolvido, como você consegue criar um outro, que é a sua passividade, né? O seu calar diante dos problemas que precisam ser resolvidos. Um extremo. São extremos. Então, responda para você aí, se você cresceu no ambiente de amor e apoio, e depois pergunte isso para o seu esposo ou sua esposa. Se sua mãe estava presente, ou outro modelo feminino, era sua mãe, era sua avó, era sua tia, por quem você foi cuidado? Ou era sua irmã, às vezes. Ou era sua irmã, é a sua referência, por né? quem vocês foram cuidados? Né? Vocês eram próximos? Descreva isso, nos fale isso. Você tinha irmãos? Você tem irmãos? Ou outras crianças na casa? Eu não tinha irmão, mas eu fui criado com meus primos. Eu fui criado com amigos, não sei, né? Descreva essa relação, de como era esse relacionamento com seus irmãos. Suas necessidades emocionais foram satisfeitas por seus pais ou cuidadores primários? Se sim, descreva, e é importante você fazer essas perguntas para o seu cônjuge, tá certo? Até mesmo para entender, e hoje nós não vamos aprofundar muito, mas a gente pode, em outra oportunidade, aprofundar muito nessa questão familiar, que vai te ajudar profundamente, vai te ajudar muito. Aqui é a grande chave do casamento, né, Renata? Tá aqui no aspecto familiar. Isso. E uma coisa que é importante frisar, que o Jean perguntou, a questão de se as suas necessidades emocionais elas foram satisfeitas por seus pais ou cuidadores primários. O que são esses cuidadores primários? São aquelas pessoas que de fato cuidou de você nessa primeira infância, nesses primeiros anos de vida. Então, muitas vezes, uma babá, ela exerceu o papel de mãe. A empregada, ou a pessoa que cuida do lar, né, que auxiliava a mãe no lar, que foi essa referência. Então, quando vocês buscarem essas perguntas, não se limitem só ao pai e à mãe, se limitem àqueles que exerceram figura de autoridade na vida de vocês nesse período, que é determinante. Eu vou dar um exemplo da minha vida, né, que vai servir para a gente falar tudo isso que está acontecendo. O meu pai e minha mãe trabalhavam, meu pai trabalhava, minha mãe trabalhava fora, os dois saíam para trabalhar e eu ficava com a minha babá. Eu ficava com a pessoa que cuidava de mim, né? Eu tinha 12 anos de idade, não, 10 anos de idade, né? 10 anos de idade, eu tinha 10 anos e ficava com essa babá. Acho que era 8, né? Era 8 anos de idade, né? 8 anos de idade com essa babá, e essa babá me ensinou o sexo. Então ela me apresentou o sexo de uma forma muito precoce e de uma forma muito errada, né? Eu estou falando isso porque a gente às vezes terceiriza a educação dos nossos filhos, a segurança emocional deles, né? Terceiriza para outra pessoa. Olha para você ver, eu fiquei aos cuidados de uma babá, de uma pessoa que cuidava de mim, e essa pessoa me ensinou a vida sexual, a prática sexual, e isso, lógico, eu achava bom, isso fui me envolvendo, né? Perdi minha virgindade com ela, fui me envolvendo e fui criando dentro de mim raízes que me atrapalharam por muitos anos, né? E consequência disso, o que foi? Como eu comecei muito cedo as minhas atividades sexuais, eu me transformei num adúltero.
Olha para você ver como reflete lá atrás, refletiu para o meu casamento agora. Porque eu não tinha como base. Eu cresci tendo a mulher como apenas um objeto sexual. Não é isso, Renata? Então, como afetou isso na minha vida? E para mim entender e quebrar essa fortaleza que foi construída na minha vida, foi muito difícil, né? Então, quando a gente terceiriza, tem esses problemas. Aí, eu trouxe lá da minha infância para o meu casamento. Até eu chegar à conclusão de que esse comportamento, essa prática desse período da sua vida, ele influenciou diretamente, né? Ele determinou o seu comportamento na fase adulta e adolescência, demorou um pouquinho, né? E aí você sofre, né? As pessoas que estão ao seu lado sofrem. Você sofre você muito. Não sofre sozinho. E você leva alguém junto com olha para você ver como uma coisa que aconteceu lá na minha infância afetou o meu casamento. E duas coisas. Eu tinha tendência de ir para a prostituição ou ir para a homossexualidade. Essas duas vertentes, né? Mas isso é um outro assunto, isso a gente tem que aprofundar mais, e nós estudamos muito sobre isso, eu e a Renata, nós somos libertadores, né? Nós gostamos muito dessa área de cura e libertação, nós estudamos muito para isso, e a gente pode ajudar vocês isso aí lá na frente, tá certo? Usando a descrição anterior dos pais, irmãos, de segurança emocional, avalie o nível de segurança emocional que você sentiu em sua família de origem. De 1 a 10, qual foi o nível de segurança que você sentiu? Se você fosse para avaliar a minha segurança emocional, Radar, lá atrás, você daria que nota? Não existia apoio de segurança emocional, né? Se tivesse 0, eu daria 0. Tá vendo? Então... Isso que nós estamos fazendo, é esse comparativo. Então, por isso que quando você estiver conversando com o seu cônjuge, estiver conversando com o seu marido ou sua esposa, vá a fundo. Como foi a sua infância? Como foi a sua adolescência? Tem pessoas que foram abusadas sexualmente e traz isso tudo para o casamento. Ela é uma pessoa agressiva dentro do casamento, é um abusador dentro do casamento, né, Renata? Porque ela foi abusada lá atrás. Então tem uma série de coisas que você precisa entender. Você precisa entender e conhecer quem está do seu lado. Né? Precisa conhecer e ajudar de alguma forma, a sua tanto esposa. Um como o outro, para que isso não possa ser contínuo e ser barreira no casamento. Exatamente. Você aprendeu alguma coisa sobre relacionamento com a sua família de origem que possam ser problemáticas no seu casamento? Acho que já houve várias identificações. Né? Você aprendeu alguma coisa que possa ser útil? Deve ter aprendido, né? Pelo menos um ponto. Acho que por mais, não vou dizer complicada, mas por mais complexa que seja o seio familiar, que alguns possam ter, sempre existe algo de bom, né? Sempre existe algo positivo. Nem de tudo é ruim, nem de tudo é bom. Então, eu creio que... É verdade, mas essa pesquisa, não vamos falar... pode ser, essa pesquisa familiar, esse entendimento familiar, esse conhecimento familiar que você vai buscar do seu marido ou da sua esposa é essencial para o seu casamento. E é essencial para que vocês possam direcionar um novo futuro, um novo olhar sobre o casamento, um novo acordo. Sim. Como é que vai ser o casamento a partir de agora, diante do conhecimento que vocês não tinham e passaram a ter, diante das coisas que vocês não sabiam um do outro e vocês passam a ter. Então, assim, quando a gente fala que hoje a gente vai falar de geração e de futuro, e a gente pontua família e vai lá na criação, vocês devem estar se perguntando, mas o que tem a ver eu planejar o futuro e ir na criação? Então, para caminharmos, a gente precisa ter um ponto de partida. E o nosso ponto de partida precisam ser as nossas bases, precisam ser a nossa essência, quem nós somos. Sim. Não tem como. Todo mundo, todos nós, partimos de um ponto de referencial.
todos nós, tudo na vida, né? Parte de um ponto de referencial, até a velocidade, né? Tem um ponto referencial. O ser humano é diferente. Acaba que, Renata, então, para a gente concluir da família, acaba que é um ponto chave no seu casamento conhecer a família. É isso? Conhecer a família do seu cônjuge é um ponto chave para a construção de um casamento pleno. É isso? É isso. Beleza, maravilha. Dado o direcionamento. Faça essas perguntas. Deixa eu voltá-las aqui para me lembrar. Faça essas perguntas. Por quem foi criado, o que você aprendeu no casamento, cresceu em qual ambiente tinha amor, tinha apoio, a sua mãe foi presente, o seu pai foi presente, né? Você tinha irmãos, como é que foi essa convivência? Então isso vai ditar como vai ser o seu casamento, tá certo? Outro ponto muito importante é os objetivos individuais de casamento e familiar. Anote para você responder sozinho e depois perguntar para o seu cônjuge, tá certo? Quais são os seus objetivos pessoais para os próximos 5 anos? Muito importante. Isso pode ser para o trabalho, artístico, amigo, qualquer coisa. Mas isso é como indivíduo, tá? Isso é como você. Eu tenho os meus objetivos pessoais. Os meus objetivos e os dela. Eu tenho o meu, eu tenho o dela. Ok? Então, quais são os seus objetivos pessoais? Eles não precisam ser iguais, tá, gente? E não precisam envolver a família. Responda. Depois que você responder, você vai até seu cônjuge e faça essa pergunta para ele, tá certo? A outra. Quais são os meus objetivos para o casamento nos próximos 5 anos? Quais são os meus objetivos para o casamento durante os 5 anos? Isso. Então, responda, pense com calma e pergunta para o seu cônjuge depois. Quais são meus objetivos para a minha família nos próximos 5 anos? Então, eu vou responder quais são meus objetivos para a minha família, a minha família já é eu, a minha esposa, meus filhos, tá certo? Quais são os objetivos para os 5 anos? Se você não conseguir 5, faça para 3, faça para 1 ano, faça para 2021, né, Renata? Comece assim, faça para o ano que vem. Como é que você quer que seu casamento esteja o ano que vem? Veja que as perguntas que nós estamos fazendo são perguntas chaves. Eu pergunto qual é o objetivo que eu tenho para mim como pessoa, o objetivo que eu tenho para mim no meu casamento. Sim. E o objetivo que eu tenho para a minha família. Então, você vai pensar em você sozinho, em você com o esposo ou a esposa, e você, esposo, esposa e filhos, tá? Eu, você e as crianças. Né? Eu, você e as crianças. Então, são 3 cenários diferentes no qual todos os 2 estarão inseridos. Então, pronto. Anotou? Quais são meus objetivos pessoais? Quais são meus objetivos para o meu casamento? E quais são meus objetivos para a minha família? Essas 3 perguntas têm que ser respondidas. Ela tem a obrigação de ser respondidas. Vocês têm que ter perspectiva de futuro, né? Vocês têm que ver à frente, o horizonte, aonde vocês querem chegar. Isso é muito importante, esse norte. Olha para você ver, o homem já é mais desligado com isso, né? O homem já é mais desligado, mas a mulher já é mais ligada. A minha esposa hoje está planejando a nossa viagem de férias, que vai acontecer em julho do ano que vem. Agosto, né? Em agosto do ano que vem. Olha só para você ver. Ela já começou hoje a planejar a nossa viagem de férias familiar para agosto do ano que vem. Meu Deus, se deixar por conta do homem, sabe quando nós vamos planejar, Renata? 1 semana antes de viajar. O homem é assim, né? Nós somos assim, mas as mulheres são diferentes. Elas planejam. Então, mulheres, planejem e dê sua opinião nesse planejamento do seu casamento. Faça isso. Se a Renata não toma essa atitude de planejar nossas férias para agosto do ano que vem, eu não ia fazer isso agora. Eu ia fazer, sabe como? Capaz em julho do ano que vem, falar assim, ei, vamos viajar mês que vem, né? Porque nós somos assim, né? Mas somos assim, mas podemos mudar. Eu era bem pior. Hoje eu já planejo também, e agora que ela já falou, eu já começo a viver essas férias.
Vamos fazer uma checagem dos objetivos do casamento. Vocês entenderam perfeitamente os seus objetivos pessoais para os próximos 5 anos? Depois de responder, você tem que entender os seus objetivos. Você tem que entender as suas metas de casamento também. Não vamos nem falar de 5 anos, vamos falar para o ano que vem, para 2021. Né? Perfeito. 2021. Você entendeu perfeitamente as metas para a sua família e você criou a idealização matrimonial mutuamente satisfatória, vocês estão de acordo, e isso tem que estar de acordo. A Renata planejou, nós vamos passar nossas férias em Gramado em agosto do ano que vem. Todo ano a gente vai para lá. Ok, Jean. Ok, Jean. Quer ir para lá, Jean? Quero. Amo Gramado. Ok. Agora, ela poderia falar assim, Jean, vamos passar nossas férias em Aracaju. Pronto, Aracaju, bem pertinho. Aracaju. Eu falo, não, Renata, eu gosto de Gramado, vamos para Gramado. Não, mas eu quero ir para Aracaju. Aí a gente ia conversar e chegar num denominador comum. Ou vai para Aracaju e vai para lá, ou não vai para nenhuma, mas a gente tinha que conversar e planejar isso. Então, isso que nós estamos falando. Certo? A gente vai dar de exemplo, eu posso até depois mandar para vocês, mas crie um diário do seu casamento nesses próximos dias, né? A gente pode até marcar aqui um outro encontro, não sei, na sexta-feira, novamente, né? Na sexta-feira a gente vai planejar, eu e ela, não ao vivo, mas nós vamos pensar, porque a nossa agenda é muito puxada, nós vamos pensar para a gente voltar numa sexta-feira, de repente, não sei, para falar de tudo isso. Se vocês fizeram, o que vocês fizeram, se não fizeram, se colocaram em prática, se não colocaram, o que deu de errado, o que deu certo, o que foi bom, o que não foi. A gente pode, né, Renata, ver isso aí para a gente fazer mais um bate-papo aí daqui uma semana. Faz sentido. Então, crie um diário do seu casamento, seus objetivos e as suas idealizações do seu casamento. Por exemplo, coloque lá seus pensamentos, algumas notas, áreas de melhoria ou de fortalecimento. No seu diário você pode pôr, conseguimos planejar o nosso próximo ano, conseguimos planejar daqui 3 anos, conseguimos planejar nossas férias. E aí é importante o seguinte, normalmente as mulheres, elas gostam mais desse planejamento, como o Jean falou, mas não necessariamente uma responsabilidade das mulheres. Sim, chama a responsabilidade para isso pode ser a responsabilidade do homem também. Existem muitos homens que são muito mais organizados do que muitas mulheres, que gostam de planejar, que fazem a planilha financeira, que fazem controle dos gastos, que tem tudo anotadinho, que realmente se programam 1 ano antes para poder viajar. A gente está dando o nosso exemplo de que aqui em casa eu sou mais de planejar e o Jean é aquela pessoa mais de, não vou dizer de executar, mas ele tem outros atributos, né? Outras qualidades que aí compensa comigo, né? Que casa comigo. Mas é muito importante vocês aprenderem a extrair o que um tem de melhor, o que um tem de qualidade. Então, se a qualidade desse planejamento é do homem, o homem faz. Se essa qualidade de planejamento é da mulher, a mulher faz. E nesse diário de casamento, seus objetivos e idealizações, o homem vai fazer, e ele que gosta de fazer, ele divide comigo. Ok. Embora o diário, aí o diário a gente já pode afirmar, seja algo mais feminino, algo, né, mais de a mulher colocar no tudo papel. Com a conversa. Sim, mas eu acho que, voltando à questão da comunicação, talvez seja algo que, se você tem um assunto que sempre quis falar com seu esposo, referente ao objetivo ou idealização, ou nem objetivo, seja só uma idealização ou um assunto que é um pouco mais delicado. Eu acho que fica a dica colocar nesse diário de casamento, expor para ele, falar para ele, olha, lembra daquele diário que a gente aprendeu lá no Casamento Pleno? Então, quero conversar com você sobre o ponto X.
E aí você inicia, porque às vezes você não sabe por onde começar, né? E eu acho que já fica meio perdido aí. Já é uma ferramenta, né, a seu favor. Então, olha lá o que você tem só dessa última aula, o que você tem de tarefa. Eu creio que é uma das mais importantes. Conhecer a família de origem do seu cônjuge. Conheça profundamente, seja um detetive, né, Renata? É isso aí. Seja detetive. Vai atrás, se movimente, descubra tudo. Porque isso vai ditar o seu casamento hoje. Eu queria só falar uma coisa, Jean. Uma vez que vocês conhecem as fragilidades do outro, né, os pontos negativos, aí vocês vão descobrir pontos positivos e pontos negativos. Sim. Não é para usar os pontos negativos como trunfo para ataques, tá? Ou para dizer, então por isso que você sempre fez isso, porque o seu pai fazia isso, então sua mãe fazia isso, eu descobri. E aí de repente começar um conflito com o sogro ou a sogra que não existia, ou ficar sempre apontando para ele, isso é seu pai, isso é sua mãe, isso é seu pai. Não, gente. É para descobrir o ponto focal do problema, né, se existir, e resolver. É para passar na cara, né? É para você conscientizar. Se o ponto negativo é meu, Renata, e eu descobri esse ponto negativo junto com o Jean, ou o Jean descobriu isso e compartilhou comigo, então eu, Renata, preciso conscientizar que tenho que mudar, porque isso me desfavorece no casamento, faz o meu esposo sofrer, portanto eu preciso mudar a minha mentalidade e ter um novo comportamento. E o Jean tem o papel de me ajudar nessa jornada, nessa caminhada de mudança, de transformação, que não vai ser fácil. Sim. Não vai ser fácil aceitar esse defeito, né, ou esse problema, e não vai ser fácil mudar. Mas o outro tem o papel de apoiar o seu amado, a sua amada, né, nessa mudança, tá? O outro também não pode determinar essa mudança. Agora você sabe, você não pode impor que o outro tem que mudar porque ele sabe. A todo custo. A todo custo tem que ser para ontem. Não, isso é uma construção, gente. O cara tem 40 anos, descobriu aos 40 anos que tem um comportamento repetitivo do pai. Você acha que um comportamento de 40 anos vai mudar em um dia, em uma semana, em um mês? Não. Ele passou 40 anos repetindo algo, então ele vai passar aí anos para desconstruir isso. Então, eu acho que é uma dica importante. É isso aí. Coloquem em prática muito forte isso aí sobre a família, porque daí vai surgir vários grandes descobertas, vários insights, vai descobrir, vai ter cura aí, né? Cura do seu casamento, seu casamento vai ser modificado através de quando você saber como foi o comportamento do seu filho, do seu marido lá atrás, ou esposa, e trazer para o seu casamento hoje. Então vai ser fundamental, tá certo? Meus amigos, nós estamos chegando ao fim dessa semana, essa jornada aí de 5 dias. Nós buscamos dar o nosso melhor, né? Tudo que a gente passou no nosso casamento durante alguns anos, de um casamento conturbado, um casamento truculento, um casamento desorganizado, mas com estas simples ferramentas que nós passamos para vocês, mas com grande eficiência, nosso casamento deu a volta por cima, né? Então nós estamos muito felizes, né, Renata? Porque o objetivo foi alcançado, né? Nós dispomos esses 5 dias com muita coisa para vocês, né? Totalmente gratuito, não pedimos nada em troca. Agora, se alguém quiser gravar um vídeo para falar o que você aprendeu, nos marcar, põe lá no Instagram e nos marca lá, sem problema. Mas aqui foi totalmente gratuito. A partir de agora, tem o meu Instagram, tem o Instagram da Renata. Nós trabalhamos mais com o meu Instagram,
Eu e a Renata trabalhamos juntos, fortalecendo o meu Instagram, né? Jean Nacrute. Então você pode entrar no meu Instagram. O da Renata é Renata Nacrute, mas o meu tem mais conteúdo. Nós focamos, nós em comum acordo, né, Renata? Isso. Damos uma ênfase maior no meu. Então a gente está muito feliz porque tem chegado ao fim a semana da transformação do seu casamento, 5 dias. Só nós sabemos como foi difícil para a gente estar aqui. Nós abdicamos de algumas coisas, nossa agenda é muito apertada, mas nós conciliamos tudo para que tudo saísse conforme fosse a nossa vontade, mas a vontade de Deus acima de tudo. Nós temos uma mentoria para casais. Essa mentoria para casais é cobrada, tá certo? Depois a gente pode conversar sobre isso. O intuito hoje, dessa semana, não é vender nada. Depois a gente pode falar sobre isso. Nós temos uma mentoria onde nós ajudamos o casal a sair desse conflito que ele está, né? E vir para um casamento pleno. A nossa mentoria ela tem 17 aulas. Eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês entenderem, né? Chama Casamento Pleno. O Casamento Pleno é um curso online que tem o objetivo de ajudar casais a identificar as dificuldades nos seus relacionamentos e resolver esses problemas e se tornar um casamento cada dia mais prazeroso. O curso gira em torno de 8 semanas para transformar seu casamento. São abordados 17 temas essenciais para o seu casamento. A gente divide em 5 etapas. Nós falamos aqui dessas etapas, apesar de ser muito proveitoso, mas muito superficial. Sim. Né, Renata? Muito superficial nesses 5 dias. Nós vamos falar lá de identificar. A primeira etapa é identificar. A segunda etapa é sensibilizar. A terceira etapa é reconhecer. Depois planejar, depois direcionar. Então são 5 etapas, 17 aulas. São quase 40 horas de conteúdo original, feito por nós. Então, é uma mentoria muito bacana. E quem tiver interesse de continuar essa transformação do seu casamento, nós estamos à disposição. Nós podemos falar sobre isso depois. Essa semana se encerra aqui. Eu estou muito feliz, de coração. E o que eu posso dizer para você? O seu casamento tem jeito. O seu casamento ainda não está perdido. Você pode transformar o seu casamento. Só depende de você. De mais ninguém. Não é Jean, não é Renata que vai ajudar a sua transformação do casamento. Vai ser você. Você resolver mudar, ter atitudes que vão mudar, atitudes que vão crescer seu casamento vai, igual um foguete. Então nós estamos muito felizes. Eu estou muito feliz, grato a Deus em primeiro lugar, porque eu sei que Deus está no controle desse projeto. Então, que Deus abençoe vocês, que o seu casamento pode ter essa transformação, só vai depender de vocês dois, né, para que isso aconteça. É isso. Passo para a Renata aí para despedir. Compartilho do mesmo sentimento do Jean e apenas dizer que nós estamos muito gratos e muito felizes por ter, de alguma forma, liberado o conteúdo e um pouco do nosso conhecimento para que vocês possam ter um novo casamento, um novo futuro e novas perspectivas juntos. É isso aí. A leitura ajuda muito, então procuram livros, leem sobre casamento, ajuda muito. A gente tem um conteúdo muito bacana. Depois vocês podem pedir para a gente. O nosso WhatsApp tá lá. Quem mexe no nosso WhatsApp somos nós. Não tem assessoria, não tem equipe. A equipe é eu e a Renata. Então nós respondemos no nosso WhatsApp. Nessa semana a gente teve ajuda, mas a partir de agora nós respondemos. Então é o nosso WhatsApp direto. Eu sei que é muita gente, mas olha aqui, estou olhando aqui com a Renata, tem muita gente. Renata, nós vamos ficar doidos com o WhatsApp, né? Mas é isso mesmo, faz parte. Se a gente não responder na hora, em seguida a gente está respondendo, tá certo? Fique com Deus, que Deus abençoe, que você tenha um final de ano abençoado e que o seu casamento possa ser transformado no nome de Jesus Cristo. É isso que a gente deseja
e profetiza na sua vida um casamento transformado por Jesus Cristo. É isso Um abraço, fiquem com Deus. Abraço, pessoal. Até Tchau, a próxima. Até.